Boa noite, Diniz, Maicon Ribas, de Resenha dos Ribas. Parabéns, apesar de não ter sido uma vitória, mas pela postura do time, gostaria de saber mesmo a sua opinião sobre essa mudança de postura do time, já que o time começou o primeiro tempo um pouco amarrado, mas no segundo tempo o Fluminense voltou, pelo menos pelo que eu vi, voltou a ser, o que a torcida está comentando, voltou a ser aquele Fluminense aguerrido, que a torcida estava querendo, e falar um pouco também sobre o Léo Fernandes, a estreia desse jogador. Primeiramente, boa noite já, né? Eu acho que o jogo começou um pouquinho mais estudado, a gente sentindo o jogo, o Flamengo marcando mais alto e a gente um pouco de dúvida se saía jogando mais curto ou mais longo. Depois da metade do primeiro tempo a gente estabilizou no jogo, cresceu, praticamente a gente já passou a ter domínio da partida. E no segundo tempo a gente foi muito superior e mereceu, pelo que produziu, um resultado de vitória. Em relação à estreia do Léo Fernandes, ele entrou muito bem, é um jogador que reúne características que combinam muito com aquilo que eu penso de futebol. E a tendência é que ele consiga ser muito feliz aqui vestindo a camisa do Fluminense. Boa noite. O São Paulo ali falou que foi surpreendido um pouco com essa movimentação que vocês fizeram de mudança de lado. A gente vê que o Fluminense tem as jogadas ali também pelas pontas, mas consegue construir por dentro. Ele se queixou um pouco dessa falta de capacidade do Flamengo de fazer esse jogo mais dinâmico ali por dentro. A partir do momento que tem aquele momento de intensidade, quando o Flamengo perde, baixa um pouco, ele entendeu que o Fluminense fez o Flamengo suportar o jogo até o final. Você entende da mesma forma? Você acha que hoje, por mais que se fale em questões de elenco, a gente está numa janela de transferências, o Fluminense tem opções aí para manter o seu padrão, mas se precisar também se adaptar, criar situações de dificuldade ao adversário? Eu não entendi muito o posicionamento que você falou em relação ao Sampaoli, porque assim, você falou deles. Você começou assim, como eles se portaram na marcação ou como eles se portaram com a posse? Ele entendeu que quando o Flamengo recuou, vocês conseguiram criar situações, mesmo o Flamengo com uma marcação mais baixa, entendeu? Virando o jogo. Esse jogo é um jogo de estudo. A gente teve que se adaptar, não fugir das nossas características, mas buscar outras alternativas para poder conseguir ter um domínio maior da partida e ter mais chance de ganhar o jogo. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente variou bastante, jogo curto, jogo longo, um jogo de mudança de corredor, um jogo mais direto, às vezes com cruzamentos mais rápidos. A gente teve um leque muito grande de opções hoje e, de fato, estava difícil para marcar o nosso time da maneira como a gente jogou. Variou muito de padrão, principalmente durante o segundo tempo. O primeiro tempo, como eu falei anteriormente, a gente teve um começo assim meio que aquecendo e sentindo o que o Flamengo queria do jogo. Já é a terceira vez que a gente joga contra o Sampaoli, na realidade, né? Não dá para considerar muito o que aconteceu para trás. E eu acho que a gente conseguiu encaixar um bom jogo hoje e mereceu a vitória, em que pese ter ficado 0-0. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Rodrigo, do Libras Esportes, tudo bem? Bom te ver. De perguntar ao Diniz agora, técnico do Fluminense. Diniz, a gente vê uma constância, um desenvolvimento do futebol para melhorar o tempo corrido do futebol. Então, os torcedores, e a gente faz futebol, a imprensa, a equipe técnica, os gestores, os jogadores, nós fazemos futebol, além de amar o futebol, a gente também quer entregar o produto para o torcedor. Entregar o produto de qualidade dentro de campo, de um espetáculo, como é um clássico do Flamengo e Fluminense. E, às vezes, a gente está enxergando, talvez paralelamente à CBF ou à FIFA, tentando descobrir o melhor jeito de apresentar o melhor produto para o torcedor, que paga um ingresso hoje, em média, aqui no Brasil, um ingresso alto, para a gente ver dentro de campo um jogo, às vezes, truncado, o jogo, às vezes, tão reclamado pela arbitragem, pelo VAR hoje, que aconteceu um gol anulado para cada lado. E aí o produto, o futebol, para o telespectador ou para o espectador que vem ao estádio, que paga uma média de R$200 para ver um bom futebol, às vezes fica prejudicado. Eu queria te perguntar, Diniz, o que fazer hoje, além dos acréscimos que a arbitragem dá, hoje no segundo tempo foram de 8 minutos, mas o jogo ainda continua truncado por reclamações de ambas as partes, pelos jogadores, e o jogo não flui. Você não acha que isso acaba sendo até um desrespeito para o torcedor que paga em média R$200 para ver um grande espetáculo?
Bom, eu concordo com você em relação a isso. Acho que com o advento do VAR, eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil, para mim ele ainda não é ele não tem uma participação positiva. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a arbitragem, no jogo de hoje, por exemplo, teve tudo lance que o árbitro estava perto. Então foi um erro de interpretação do árbitro. Aí o VAR chama, demora para tomar uma decisão. Então, poderia ter resolvido no campo as coisas. E o que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério. A gente sempre tem reuniões quando vai começar os campeonatos e elas não adiantam para nada praticamente. Porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada árbitro apita o jogo de uma maneira. E o que me incomoda mais é a falta de critério e a maneira como deixa o jogo ficar picotado e quem não quer jogar acaba se beneficiando do jogo. Dos meus cartões, aí pelo menos metade é por conta disso. Você não sabe, o jogo fica picotado, aí o cara não quer jogar, aí enrola, às vezes o jogo começa a enrolar desde o primeiro tempo, e eu acho que o torcedor acaba sendo punido porque tem menos bola rolando. Então eu acho que a gente tinha que ter uma uniformidade de critério, porque o jogo continuar, que ele tivesse mais bola em jogo e os juízes fossem mais rigorosos para quem está fazendo cera, que eu acho que isso não tem acontecido. E a intervenção do VAR, quando o juiz está em cima do lance, o lance é interpretativo e depois o juiz vai para o VAR e ele fica demorando, tem que ficar com a decisão do campo. Né? É o que eu penso. Boa noite, Diniz, Sidão Marinho da Litoral News. Olhando para o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, faz um campeonato excelente, né? Um início avassalador em 15 rodadas, não desperdiçou pontos dentro de casa. Hoje o Botafogo abre 12 pontos para o Flamengo e 14 para a sua equipe. Qual o maior desafio que você acredita que vai ter nessa briga pelo Campeonato Brasileiro, nessas 4 rodadas restantes do primeiro turno e também no segundo turno? Eu acho que a campanha do Botafogo, historicamente, no Campeonato Brasileiro, ela é bem fora da curva. Acho que o Flamengo e o Fluminense, e o próprio Palmeiras, os times que estão ali têm uma média mais ou menos de percentual de estar nas posições que estão. E nem o Flamengo nem o Fluminense seriam líderes do campeonato com o percentual que a gente tem, mas o líder estaria, sei lá, 5, 6 pontos na frente dessa situação. Se pegar historicamente, é isso. Então a gente tem que fazer o nosso e a gente não dá para parabenizar o Botafogo pelo momento que eles estão vivendo e a gente seguir lutando, melhorando o time e aumentando as nossas chances de vencer. Não dá para ficar projetando o campeonato, tem muito campeonato pela frente ainda. Tá? Então a gente tem que procurar agora preparar bem o time e tentar fazer um ótimo jogo na próxima partida. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada. Queria te perguntar sobre o primeiro tempo, que o Fluminense acabou, como aconteceu contra o São Paulo, ficou ali muito dentro da sua grande área, né? Sem conseguir sair, com as trocas de passe, tentando, e queria saber sobre variação tática, variação de jogadas, e principalmente em relação a a torcida do Flamengo reclamou bastante, próprios flamenguistas e pessoal do Flamengo reclamou bastante, não São Paulo, mas reclamaram bastante sobre a quantidade de faltas que o Fluminense fez. Eu queria que você fizesse um apanhado, inclusive na reviravolta no segundo tempo que o Fluminense foi bem superior. Eu não acho assim, acho que você respondeu a tua pergunta, assim, variação tática, você falou de variação tática, o time jogou de uma maneira no começo do primeiro tempo, acho que o jogo não tem nada a ver com o jogo do São Paulo, absolutamente nada a ver. E já está respondido. A avaliação foi o que aconteceu do meio do primeiro tempo e depois do segundo tempo inteiro. A sua pergunta já está respondida por você mesmo. A gente fez um jogo mais positivo, um jogo com mais variação, um pouco mais longo, usando a capacidade do Lelê e de um domínio quase que absoluto no segundo tempo. Então eu fiquei muito contente com o que a equipe fez no jogo de hoje. Qual que é a outra pergunta? O número de faltas. Eu acho que eu não vi o número de faltas que a gente fez no total. 14 e o Flamengo fez quantas faltas? 6 e no total do jogo. Então, foi 25-20, teve 5 faltas a mais. Eu não vou responder isso aí. Eu acho que foi um jogo equilibrado em relação às faltas. Fez 5 faltas a mais, de 20% a mais de falta. Eu acho que a gente jogou o jogo que estava a ser jogado. O critério de falta também é um critério do árbitro. Então a gente tem faltas que ele deu, o John Kennedy, o cartão amarelo que o John Kennedy teve aqui, mal falta foi. Ele deu cartão amarelo, começou o jogo, Felipe Melo levantou, tudo bem. Do jeito que ele estava apitando o jogo, dar aquele cartão amarelo no começo do jogo, não sei se tem muito sentido, mas tudo bem que deu. Aí o Ganso
se projetou para reclamar, já amarelou o Ganso. Ele pendurou quase todo o nosso time hoje. E o lance do Gerson também, que a bola bateu na mão, que a gente não sabe qual que é o critério para dar pênalti, para não dar pênalti. O VAR não chama. Daqui a pouco vai ter um lance, pode ter certeza que no campeonato vai ter lance como aquele do Gerson que vai ser assinalado pênalti. E no Arrascaeta não foi nada? O Felipe Melo atropelou o Arrascaeta e o VAR também não deu pênalti. E aquele lance no Felipe Luiz no primeiro tempo foi idêntico ao lance da expulsão do Luiz Araújo, né? Em cima do Marcelo. Você não vai falar nada? Não, né? Não vai falar nada. Boa noite, Igor Siqueira do UOL. Uma curiosidade minha em relação aos seus posicionamentos como pessoa física, né? Você tem um canal agora aberto com a CBF por conta da sua questão na seleção. Como é que você pretende conduzir quando houver uma insatisfação ainda pertinente em relação à arbitragem? Você vai usar esse canal com o Edinaldo para algum tipo de ponderação com ele, com o CNM? Como é que você vai conduzir as suas manifestações? A gente já teve uma amostra aí na primeira resposta, mas enfim, se pudesse explicar um pouquinho como é que você está pensando em encaixar essa questão dos posicionamentos em relação à arbitragem com isso. Não vai ter canal aberto absolutamente nenhum. Eu não sou treinador do Fluminense, da seleção, para ficar ponderando decisões da arbitragem. Vou continuar sendo... Aqui eu sou treinador do Fluminense, lá eu sou treinador da seleção. Não vou usar nada disso para ter interferência absolutamente nenhuma. Arbitragem para zero. Não tem essa história. Zero. Boa noite, Diniz. Caio Blas Trivela. Queria te perguntar, hoje o árbitro saiu vaiado pelas duas torcidas, apitou 45 faltas, deu 13 cartões ao total. O VAR apareceu 3 vezes em 3 lances capitais da partida. Sei que você não gosta muito de tocar no tema de arbitragem nas suas coletivas, evita falar sobre. Mas qual foi a sua avaliação da arbitragem de hoje? Você costuma bater sempre na tecla da falta de critério. Hoje o árbitro ele desagradou a todos, aparentemente. Então eu queria saber o que você viu da partida em relação ao que o árbitro influenciou. Obrigado. Da arbitragem, foi assim, uma coisa positiva que teve na arbitragem, que não teve ninguém expulso do Fluminense. Era um jogo para ter jogador expulso, pela maneira que a arbitragem conduziu, eu ter sido expulso. Daí eu estou de parabéns de não ter sido expulso. Então é isso que eu tenho para falar da arbitragem. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Entendi. Eu ia perguntar sobre o Léo Fernandes, mas então vou aproveitar para perguntar sobre o Keno, né? Alguém que você ganha. Dois grandes embates, né, de Fla-Flu, primeiro final do Campeonato Carioca, o Fluminense goleou, foi campeão, mas era uma outra realidade com outro treinador. E depois a gente tem um recorte da Copa do Brasil, né? O Flamengo levou o melhor e foi superior ao Fluminense naqueles confrontos. E hoje o time ele mostrou, ele se adaptou àquilo que o jogo pediu. Acho que no início da entrevista você citou isso, né? Teve que mudar um pouco a maneira de jogar para oferecer, para sair da pressão do Flamengo e agredir mais e fazer o segundo tempo que fez, dominando o adversário. É um confronto que, imaginando que ele pode se repetir em umas quartas de final de Libertadores, que mostra que o Fluminense também tem total capacidade, não que você tenha desconfiança sobre isso, mas também para ser superior a esse Flamengo, a esse recorte do Flamengo sob o comando do Sampaoli. É um jogo que dá mais confiança até para o torcedor nesse sentido? Eu acho que assim, no jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo que foi 0-0 foi o jogo que o Flamengo foi superior ao Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Depois a gente teve a expulsão. No jogo que eles ganharam de 2-0, taticamente a gente fez um jogo excelente aquele dia. O que faltou para aquele time foi profundidade. A gente acabou criando menos do que a gente deveria criar. E os 15 minutos finais, o Flamengo acabou fez o segundo gol e teve mais uma outra chance, que eles poderiam até ter ampliado. Mas o jogo em si, a gente jogou muito bem, o jogo da Copa do Brasil. A gente teve domínio, a gente fez o jogo que a gente queria fazer. O Flamengo tentou pressionar a gente alto, a gente saiu, quase que a maioria das vezes por baixo, um pouco diferente do que a gente jogou hoje. E a gente teve um pouco de dificuldade de terminar as jogadas, que foi uma coisa que a gente corrigiu para o jogo de hoje. E também no jogo de hoje, a gente, em determinados momentos, desde o primeiro tempo, a gente saiu um pouco com bolas um pouco mais alongadas. E com a entrada do Lelê, no segundo tempo, a gente acabou levando mais vantagem a essa variação, que a gente não jogou longo, jogou curto, jogou no passe entre linhas, fazendo um jogo de posse um pouco mais vertical. Então, eu acho que a gente variou muito o jogo, não em relação só saiu de uma maneira de jogar e foi para outra. A gente jogou do jeito que a gente costuma jogar sempre, jogou de uma maneira um pouco intermediária, com um jogo de posse um pouco mais vertical, e jogou de uma maneira mais direta com bolas longas. Então,
e com muita circulação de um lado para o outro. Então, acredito que no segundo tempo o Fluminense fez um jogo com domínio técnico e um domínio tático bastante interessante.